abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Livro de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 34. Essa perícope, ela tem por título a ansiosa e solicitude pela vida. Ela está falando sobre ansiedade. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensas nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais vales do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida, um côvado, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que preocupam com essas coisas, mas o vosso Pai sabe o que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O nosso título é Ansiedade ou Paz? O que você vai escolher? Estudos demonstram que a influência da mente sobre o corpo é maior do que nós pensamos. A ansiedade provoca problemas de concentração, dor, aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante, falta de ar, náuseas, boca seca, mãos e pés frios, suados, e dentre outras coisas. Muitas coisas passam ao mesmo tempo pela cabeça de uma pessoa, e ela é incapaz de focar em uma só. Apesar de a ansiedade ser um estado mental, suas repercussões no corpo são inimagináveis.
Queria fazer algumas perguntas para vocês. Você é ansioso? A ansiedade tem tomado conta da sua vida? Os problemas não chegaram na sua porta e você já acha que os problemas já estão te incomodando? Você começa a sofrer antecipado e muitas vezes o problema nem chega. Existem algumas coisas que podem ajudar também com relação à ansiedade. A ameaça é um deles. Muita gente fica ansiosa pela ameaça de algum problema, de alguma doença. A pessoa tem medo de fazer um exame e já começa a sua mente trabalhar. Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? A pessoa tem medo da solidão. Se sente inseguro de perder o seu trabalho, o seu emprego, a sua promoção. Outra coisa, o medo. O medo é mais do que um sentimento. Conforme em 2 Timóteo 1,7, ele é um espírito. O significado da palavra medo é estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Tem muitas pessoas que têm medo de tudo. Ela tem medo de se relacionar. Ela tem medo de fazer um compromisso, de casar. Ela tem medo de sair de casa. Ela tem medo do hoje, ela tem medo do amanhã. E isso provoca algumas reações físicas. Hoje, 50% das doenças são psicossomáticas. A palavra psicossomática é duas junções de palavras gregas, que é psique, que está se referindo à alma, e soma, que se refere ao corpo. As pessoas hoje estão vivendo uma paz artificial, um sono artificial. Nós vivemos dias dos remédios depressivos, de calmantes, remédio para dormir. A Bíblia diz em Provérbios 14:30 que o ânimo sereno é a vida do corpo. Provoca reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Consequências da ansiedade. A ansiedade é devastadora. A palavra ansiedade do versículo 22 significa rasgar. A palavra inquietação do versículo 29 significa constante suspense. Essas duas palavras são usadas quando o navio é pego no meio de uma tempestade e os ventos e as ondas o surram. A palavra ansiedade tem um significado. A ansiedade vem de uma palavra velha anglo-saxônica, que ela tem um significado de estrangular. Ela puxa em direção oposta. Ela gera uma esquizofrenia existencial. Corrêa disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ele esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é ser colocado entre dois ladrões da alegria, o do remorso e da preocupação. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões. Ele escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, no passado e no futuro, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela é ardilosa. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes
sofremos não por um problema real, mas um problema fictício criado por nossas cabeças. Os discípulos olharam Jesus vindo ao seu socorro, e o medo fez que pensasse que era um fantasma que via. A ansiedade tem o poder de aumentar o problema e diminuir a capacidade de resolvê-lo. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Eles enxergam os gigantes na sua frente, os problemas, e se enxergam como gafanhotos. É como Geazi, que viu o exército e temeu. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los na circunstância. Ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar dos nossos olhos da eternidade e colocá-las em momentos temporais, em coisas temporais, em circunstâncias. A ansiedade é vã, é banal. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba a nossa força, ela mata nossos sonhos, ela mirra a nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus e nos afasta de Deus. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direção oposta. Quando estamos ansiosos, temamos em tomar as rédeas de nossas vidas da mão de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Mas as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não vivemos ansiosos por causa dele. Preocupar com amanhã não nos ajuda nem hoje e nem amanhã. Se alguma coisa nos rouba as forças de hoje, significa que amanhã estaremos mais fracos. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar. E vamos sofrer duplamente se o problema chegar. Ansiedade é cética. Versículo 30. Ansiedade nos torna insignificante. Ela é incompatível com a fé. Ela nos assemelha aos pagãos que não conhecem a Deus. Ansiedade não é cristã. Ela não é ela é gerada no ventre da incredulidade. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, nós estamos nos colocando no nível inferior às plantas e os animais. Toda a natureza depende de Deus e Deus nunca falhou. Os homens não. Julgam dependendo do dinheiro, se preocupam com o dinheiro e o dinheiro sempre falha. Como nós podemos encorajar uma pessoa a colocar a confiança a respeito do céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas terrenas? Um crente ansioso é uma contradição. Ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade.
A fé é acreditar que algo bom vai acontecer. A ansiedade é acreditar que algo mal vai acontecer. Quando você fica ansioso, não é por coisa boa. Geralmente quando você fica ansioso, é por uma coisa ruim. E muitas vezes o diabo, o que ele faz? Ele joga dardos na sua mente. Eu estava em casa e de repente veio um pensamento a respeito de amanhã, e aquilo lá começou a me incomodar. Eu chamei minha esposa e falei: olha, eu estou preocupado com isso, assim, assim, assado. Ele falou assim: isso aí é coisa do inimigo, para tirar a sua concentração. É isso que ele quer fazer. Ele começa a tirar você de foco. Ele começa a falar para você que você não tem capacidade de resolver. Ele começa a te preocupar com coisas que não vão acontecer muitas vezes. Como superar a ansiedade? Versículo 30. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Versículo 28. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece. Deus nos ama. Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. De maneira alguma nós vamos pedir um pão, Ele nos dará uma pedra. De forma nenhuma nós vamos pedir um peixe e Ele nos dará uma cobra. Ele nos criou. Ele é Deus que nos mantém, que nos sustenta, que nos protege, que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta. O apóstolo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele foi categórico nisso. A ansiedade é um pensamento errado e é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando nos alimentamos os nossos sentimentos com a verdade de Deus, a sua paz guarda o nosso coração. A paz é um sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. Versículo 32. O Pai já nos deu o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes que coisas materiais. Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Se Ele já nos deu o maior, não nos daria o menor. Romanos 8,32 fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e para nos dar o seu reino. Fazer a vontade de Deus e Ele satisfará o seu coração. Versículo 31. Aqui tem uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração. Ele tem que ser o primeiro lugar.
a preferência, a primícia. Deus e não nós devemos ocupar o topo da agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Queridos, não é só nas grandes coisas. Eu comentei com a minha esposa que eu estava com vontade de comer um frango caipira. Coisa simples. Estava com vontade de comer um frango caipira. No outro dia, um parente veio com a campainha, com a sacolinha, eu abri, tinha um franguinho caipira. É nas pequenas coisas que Deus trata. Quantas vezes eu deixei de viajar com meus pais porque eu estava na escala, porque nós não tínhamos quase ninguém para tocar. Eu tocava quase todos os dias, não faltava. E falava para Deus, falei, Deus, traz mais pessoas. Senhor, traz mais pessoas. Hoje eu toco uma vez por mês, ou no máximo 2. Quando você começa a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Ele começa a fazer as suas vontades. Não era para mim estar aqui hoje. A minha esposa faz 7 dias que não dorme, com sinusite, faringite, um monte de coisa. Ela dormiu 2 horas hoje, sentada na cadeira da cozinha. Meu filho está com febre, dor de garganta. Hoje eu estou com dor de garganta, com sinusite. Mas Deus é em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que fazer primeiramente a vontade de Deus, conhecermos qual é a nossa missão. Porque na hora da aflição, o Espírito Santo vai estar aqui dentro de você para te apoiar. Quando você coloca à disposição dele, ele se coloca à disposição de você. É errado você ter as coisas? Não. É errado você trabalhar para ter um bom carro, para ter um sítio, para ter uma vida financeira tranquila? Não é. Mas o que a Bíblia está falando é aonde está o seu coração. Se você puxar no capítulo 11, tem a parábola onde que Jesus fala assim, louco, hoje te pedirão a sua alma, e o que tens para quem será, para quem ficará? Porque ele não ajuntou tesouros no céu, ele não teve tempo para Deus, ele preferiu passar noites em claro, se preocupando no que ele ia fazer para o outro dia, para alcançar os seus objetivos, as suas metas, para tentar resolver um problema, para se destacar, para ganhar dinheiro, e esqueceu, colocou Deus em segundo plano. Quantos fazem isso? Coloca Deus em segundo plano. Depois vem aquela angústia, aquela aflição, começa a perturbar o seu coração. Por quê? Porque você está precisando da presença de Deus e você se afastou dele. Devemos fazer investimentos certos. Versículo 33 e 34. Nada menos do que Deus, o seu reino, deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Nosso problema não é fazer
investimentos, mas fazendo investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntarmos dentro da terra. Nós temos que colocar o nosso dinheiro, nossos bens, a nossa vida a serviço do reino de Deus, em vez de ficarmos ansiosos ajuntando tesouro nessa terra. A questão é: aonde está o seu tesouro? Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos nele para todo sempre. Existe uma diferença entre a paz de Deus, entre a paz com Deus. Essa fala de um relacionamento certo com Deus, aquela de um sentido de descanso em virtude desse relacionamento. A paz com Deus é a causa e a paz de Deus é o resultado. A paz de Deus substitui a ansiedade, quando nas turbulências da vida deixamos de olhar as circunstâncias para adorar a Deus pelo que Ele é, e rendemos graças a Ele pelo que Ele faz. A paz é o estado da alma, quando desfrutamos a plena confiança em Deus, mesmo na turbulência da vida. A paz não é a ausência de tempestade, mas é o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. No mundo marcado pela guerra, ferida pelo ódio, pela aflição, nós podemos experimentar uma paz, e uma paz que excede todo o entendimento. Em vez de vivermos estrangulados pela ansiedade, podemos ser protegidos pela paz de Deus. A paz de Deus é a sentinela que guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão e os nossos sentimentos. Nossa vida é feita daquilo que nós sentimos, pensamos e fazemos. Pense agora sobre a ansiedade, uma palpitação no seu peito, uma aflição, uma angústia. Quando você vai no médico, o que ele faz? Ele fala assim: o que você está sentindo? Ele trata do sentimento. Então ele vai te dar um remédio para aliviar a sua carga, para você relaxar, mas ele tratou o que você está sentindo, ele não tratou a causa. Mas por que eu sinto isso? E por que eu faço isso? O que gera o sentimento é o comportamento, e o que gera o comportamento é o pensamento. Não tem como você edificar uma casa construindo ela do telhado para baixo. Você tem que construir ela do alicerce para cima. Não vou conseguir resolver o problema da ansiedade apenas tomando remédio, mas eu vou conseguir resolver o problema da ansiedade quando mudo os meus valores, os meus princípios, os meus conceitos e alimento a minha mente. Como você está alimentando a sua mente? O que você está colocando diante dos teus olhos?
sido a sua conduta lá fora? Qual tem sido os seus valores lá fora? Quando a pessoa pensa em você, o que traz a memória dela? Você tem uma conduta cristã lá fora? Se você não tem uma conduta cristã, se você se coloca diante de um vídeo de pornografia, se você se envolve o tempo todo com coisas que não dá futuro, que coisas que não agradam a Deus, você não vai ter paz. Ou você tem paz, que é de Deus, ou você tem uma ansiedade que não é de Deus. Se ela não é de Deus, ela é de quem? Ela é do diabo. E o que o diabo veio? Veio matar a sua confiança, veio roubar a sua paz, veio destruir os seus sonhos. Por isso que escuta aquela voz dizendo: você não é capaz, você não passou naquele vestibular porque você não é capaz, porque você nasceu lá no morro, porque você é filho de fulano de tal, você não tem capacidade intelectual para atingir esse objetivo, você não vai conseguir aquela vaga de emprego, você não vai ser bem sucedido, você não vai atingir o seu objetivo aqui nessa terra. Quando isso vem à sua mente, isso é de Deus. Você acha que um pai que ama um filho vai desejar isso para o filho? Você está alimentando o Espírito Santo ou outras coisas? Quando você está alimentando o Espírito Santo, você vai ter paz. Se você não está alimentando o Espírito Santo, você não vai ter paz. Quando você se coloca diante de uma situação que não agrada a Deus, você está abrindo porta para que o diabo entre na sua vida e faça uma roça. Você vai ter aflição? Vai. Nós lemos que os lírios, que nem Salomão se vestiu com tanta glória, uma hora estão ali, outra hora estão dentro do forno. Ele não vai te poupar. Vai vir as doenças, virão as doenças. Uma situação difícil, um luto, vai vir, mas Ele está contigo. O Espírito Santo, Ele quer que você saia do seu quarto escuro. Ele quer mexer, Ele quer tirar as coisas do lugar. Ele quer que você sinta o seu amor, Ele quer que você sinta a sua paz. Mas para que Ele entre, Ele é um cavalheiro, você tem que começar a vomitar as coisas que te separam de Deus. Se você não abandonar as coisas que te afastam de Deus, você não terá paz. Você tem tempo de ficar 3 horas no WhatsApp, no Facebook, mas você não tem tempo de ficar 10 minutos meditando na palavra de Deus, orando pelos seus familiares, orando pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pedindo para Deus manifestar a sua glória naquele lugar, pedindo para Deus estar tirando as impurezas para que eles possam enxergar a luz de Cristo na sua vida. Você não terá paz se você estiver longe de Deus. Um filho perguntou para o pai:
pai, qual é o tamanho de Deus? Ele apontou para o céu, tinha um avião. Ele falou o tamanho daquele avião. Ele falou assim: pai, mas ele é tão pequenininho. O pai não respondeu nada. Pegou o seu filho, colocou dentro do carro, levou para o aeroporto, desceu, foi lá na pista, perto de um Boeing, e mostrou: filho, que tamanho que é esse avião? Pai, esse avião é muito grande. Então, filho, Deus também é assim. O tamanho de Deus é a distância que você está dele. Se você estiver longe, ele nada resolve. Você acha que ele é muito pequeno, mas quando você está caminhando lado a lado com ele, você sabe que ele é maior que todas as coisas. E para encerrar, eu gostaria de ler Filipenses 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém?